Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conexão Cast. Hoje estou aqui com um convidado mega especial, um amigo aí de vários cursos que a gente vem realizando juntos, e a gente vai falar sobre qual é o maior combustível dos OKRs de sucesso. Esse tema aí que tem cada vez estando mais na pauta das empresas, dos RHs, das lideranças. E eu trouxe o Romário Souza, que só para começar, assim, se a gente fosse falar do currículo dele aqui, a gente poderia ficar o podcast inteiro conversando, porque quanta experiência ele tem, gente. Além disso, né, apaixonado por conexão de pessoas, ideias, modelos de organizações, é coaching, tem MBA em gestão de pessoas com foco em liderança organizacional, é BP lá da Stefanini Brasil, chefe de pessoas lá na Agiles, facilitador de inovação, agilidade, enfim, gente, é uma experiência incrível e tem muita experiência nessa parte de OKRs, inclusive a gente se conheceu numa formação de OKRs há um tempo atrás. Seja muito bem-vindo, Romário, aqui ao Conexão Cast. Muito obrigado, Lucas. É muito bom estar aqui com vocês. E realmente a gente se conheceu inicialmente em uma formação de OKRs há alguns anos atrás, quer dizer, uns dois Que anos quase curioso, já. né? Que curioso isso. Eu estava me lembrando disso quando a gente estava lá fazendo agora a formação da Agile People, né? Que a gente falou daquela coisa da história, das pessoas na vida. Gente, eu me lembrei disso, naquela formação que a gente estava fazendo sobre OKR, a gente se conectou, começou a se falar, né? Isso mesmo. As OKRs, para mim, trouxeram uma ideia muito maior em relação ao alcançar objetivos. Essa perspectiva de trazer um objetivo mais qualitativo, alcançar a perspectiva de um propósito que faça mais sentido no dia a dia das pessoas e realmente sentir aquele engajamento para alcançar aquele resultado, foi bastante interessante ter aquele início, né, naquele curso e depois estar buscando mais informações e estar me aprofundando cada vez mais nesse conteúdo. Que legal. E até isso que eu ia te perguntar, como é que foi, como é que a sua carreira se desenhou até você chegar nesse momento de ter contato com os OKRs e começar a trabalhar ou a falar sobre isso? Conta um pouco aí da sua trajetória. Eu iniciei, por incrível que pareça, trabalhando como garçom. Eu trabalhava numa lanchonete. Depois disso, eu comecei uma jornada em trabalhos voluntários, tanto organizações que são nacionais, como organizações que têm o viés nacional, mas também o viés internacional. Então, eu trabalhei dentro dessas organizações na área de pessoas, na área de finanças, na área de vendas, e eu percebia que as pessoas sempre sentiam aquela falta de se conectar com aqueles objetivos da organização, para de fato estar vivenciando a jornada da busca desses objetivos. Então, eu sempre sempre busquei conhecimento nessa parte de estar organizando melhor as metas. Na área do coach, eu sempre percebia que o pessoal determinava objetivos, mas eles acabavam perdendo gás para alcançar esses resultados, por N obstáculos que apareciam, ou até por a forma como visualizavam aquela relação não estava muito clara. Então, eu comecei essa jornada de busca. Então, até que eu cheguei nas OKRs, até chegar nas OKRs, eu fui coordenador acadêmico numa escola, eu fui coordenador local da FGV no meu estado, em Aracaju, em Sergipe. Que legal. Nisso, eu também trabalhava no RH, nessa época, na sede local da FGV daqui, até de fato eu começar a facilitar treinamentos na parte de desenvolvimento pessoal, aonde eu cheguei nas OKRs. E o primeiro lugar que eu implementei as OKRs foi dentro de uma organização sem fins lucrativos. Que legal. Nossa, que experiência interessante. E a empresa não tinha essa prática, você que levou. Isso, eles determinavam objetivos, mas como usando Smart, PDI, mas não a visão de OKRs de fato. E eu sou padrinho dessa organização sem fins lucrativos, que se chama NUSEP, e que é o núcleo dos alunos de engenharia de produção do estado de Sergipe. Que legal. Nisso, eu me reuni com eles, dei o treinamento para eles inicialmente, a gente começou a determinar quais seriam as principais OKRs dentro da organização, principalmente a OKR de um ano. Depois disso, uma outra instituição que eu era padrinho também, que é a empresa Júnior de Engenharias do estado de Sergipe, dentro de uma universidade particular. Eles me convidaram para eu estar dando esse treinamento para eles, aí eu fui padrinho deles também nessa jornada de implementação de OKRs, trazendo alguns treinamentos pontuais e acompanhando como é que eles estavam fazendo toda a evolução das OKRs no dia a dia dentro da organização. Que legal. E que experiência diferente, né? Implementar isso numa organização sem fins lucrativos, né? Acho que tem
outro tipo de atuação que combina muito com o que o OKR se propõe a ser também, né? Os valores Isso. lá, a própria estrutura dele, né? Acho que combina muito com esse tipo de organização, porque o que a gente vê ainda muitas empresas, pelo menos a gente vê isso aqui, né? Quando estão definindo as metas, está muito desconectado dos valores da empresa, do propósito, né? Mesmo ela tendo se definido, às vezes as metas tradicionais ali parece que estão caminhando para um outro lado, né? Isso, dentro de uma organização sem fins lucrativos, acho que um dos maiores desafios é ter pessoas trabalhando dentro dessa organização, porque eles não recebem financeiramente, mas eles recebem conhecimento, aumento de network, em diferentes perspectivas. Mas Sim. sempre tem aquela coisa, como é que a gente vai de fato estar trabalhando para cada vez mais manter essas pessoas dentro da organização que faça sentido na jornada de vida deles. Aí as OKRs trazem essa clareza do propósito. Então, foi só achar uma forma mais estratégica na explicação das OKRs dentro das organizações sem fins lucrativos e tá conectando eles em relação à atuação deles no dia a dia com o que eles, de fato, gostariam de estar impactando através da ONG. Então, foi muito interessante o trabalho, tanto que eles vão ter um evento agora no próximo mês e eles me pediram para estar falando sobre OKRs de novo. Que legal. E é muito legal ver que eles estão desenvolvendo o trabalho hoje até com a visão das OKRs, na visão mais estratégica, na parte também operacional. Eles estão conseguindo rodar muito bem todo o processo. Que bom, isso é muito importante, né? Porque muitas empresas eles adotam esse modelo e, enfim, em pouco tempo, mesmo sendo ciclos curtos, né, a pessoa já quer o resultado imediato ali, não tem um tempinho para sentir, para viver essa cultura dos OKRs, né? E que bom que eles estão conseguindo manter. E muito interessante, porque então, pelo que eu entendi, esse seu interesse pelos OKRs e essa necessidade de aprender mais veio a partir de um conceito de metas para o coaching, assim, num conceito mais Uhum. pessoal do que corporativo, é isso? Isso, inicialmente veio para o coach, porque eu percebia que entre as metodologias que eu estava aprendendo, sempre os coaches acabavam perdendo aquele gás, aquela energia na jornada. Por mais que a gente mostrava as conquistas deles, eles não se conectavam com o propósito em si, a visão mais qualitativa. Sim. Quando eu comecei a utilizar as OKRs até também no processo de coaching, eu comecei a perceber que eles tinham um gás maior, até porque a gente trabalhava essa visão mais qualitativa e também trazia a visão do teste, em testar coisas diferentes do que eles já estavam testando e não davam resultado nenhum. Eu percebia que muitos dos meus clientes, eles viviam como se fosse numa roda de hamster, sempre lá correndo, correndo e nunca saía do lugar. Quando a gente percebeu a ideia da experimentação, testar coisas novas, buscar outras pessoas para contribuir no alcance do objetivo daquela pessoa, eu percebi, e eles também, que o fluxo melhorava, eles conseguiam ter mais gás em si para continuar a jornada e terminar o processo de uma forma muito mais construtiva. Que legal, nossa, isso é muito poderoso, né? Porque realmente eu lembro bem daquele vídeo que tem naquela palestra no TED, né? Em que é falado lá dos OKRs, é apresentado isso, lá mesmo ele conta, né? Como que isso pode ser aplicado em diferentes áreas da vida das empresas Uhum. e até nos exemplos de ONGs, né? E é muito legal ver que realmente isso está sendo implementado, né? De forma realista nas empresas e também na vida das pessoas. E eu queria te perguntar, assim, porque com certeza tem gente aqui que nunca ouviu falar do que é os OKRs. Então, o que são os OKRs, João Mário, para quem nunca teve aí contato com esse tema? Então, OKRs, eu vou trazer até uma visão mais português, né? No português, que a gente sempre Uhum, fala no inglês, normalmente. Mas sim, são objetivos e chaves de resultado, né? O O de OKRs é objetivos e o KR seria chave de resultados. Os objetivos, eles são qualitativos, o que normalmente as pessoas ficam bastante confusas, acham que tem que ser um objetivo quantitativo. Mas quando a gente traz o viés do qualitativo, a gente pensa em algo que a gente quer alcançar. A gente não tem uma medida, mas sim um resultado a ser alcançado em si, que vai ampliar, tem uma visão muito ampla em relação a diferentes perspectivas. Já quando a gente entra no key result, são quantitativos. E uma pergunta muito interessante toda vez que a gente acaba fazendo o key result é trazer a pergunta para quê? Porque tem gente que fala, eu quero aumentar minhas vendas em 80%. Para quê? Para que você quer fazer uhum, isso? O que é que você de fato busca com isso? E aí vem as iniciativas, que não tá na nomenclatura das OKRs, mas tem iniciativas que são as hipóteses, os planos de ações que acabamos criando. Então, são testes que não quer dizer que, de fato, vão alcançar o resultado que a gente espera nas resultados chaves.
mas são ações que vamos fazer, que estaremos fazendo, para de fato alcançar esses resultados esperados. Mas pode ser que alguma coisa não dê o resultado? Pode. É por isso que pode ser uma hipótese. Sim. Não, é muito interessante, porque quando eu ouço você falando, né, a gente também tem os OKRs aqui internamente na Conexão implantados já há algum tempo e também implemento isso nas empresas. E eu sempre estou nesse papel de, às vezes, explicar o que é, né, trazer o conceito e tal, explicar exemplos. E quando eu ouço alguém falando aqui do outro lado, né, realmente passa essa impressão, nossa, mas é tão simples, né? Será que é Uhum. só isso? Assim, nossa, é tão fácil de explicar, né? É só objetivo de resultados chaves, né? E realmente, né, acho que a definição ela traz uma simplicidade muito grande. Eu acho que esse é um dos grandes poderes que esse tema tem, né? As OKRs, elas são bem simples, assim, eu não vejo muita complexidade no conteúdo dela, mas não vou dizer que a coisa é muito fácil de aplicar no dia a dia, porque as pessoas, elas vivem em rotinas, e as OKRs, elas quebram nossas rotinas, porque nós temos os resultados a alcançar, e também a gente tem uma perspectiva cultural em nosso país, que a gente acaba crescendo no mundo educacional com um gabarito. E nem tudo na vida é um gabarito. A gente não tem uma resposta para tudo. A gente tem que viver o mundo das hipóteses, às vezes. Ah, será que eu fazer isso vai dar esse resultado? Eu tenho que testar. E nem sempre esse teste é aceito de bom grado dentro das organizações por causa dos possíveis riscos que podem estar acontecendo nessas hipóteses. Mas se não fizermos ações diferentes em prol de alcançar novos resultados, a gente vai continuar provavelmente tendo os mesmos resultados que já temos. Então, é por Verdade. isso que tem toda essa visão, desculpa o barulho, essa visão Imagina. mais ágil, né? Que a agilidade traz essa perspectiva da inovação, do experimento, do teste, onde a gente Aceitar o trabalha erro, né? isso, a segurança psicológica que tem que ser trabalhado dentro da organização para permitir o erro. Eu estava até assistindo um TED ontem que de uma situação de um empresário que era novo dentro do ambiente de trabalho, ele era um executivo, e ele percebeu que a aquisição de uma nova empresa poderia ser um risco. Só que, como ele era novo no ambiente de trabalho, ele não resolveu falar. Ele não falou, ele ficou calado. Ele não sentiu que o ambiente era seguro a ponto de permitir que ele se expressasse. E aí foi um erro para a organização perdeu muito dinheiro com a aquisição dessa nova empresa. E isso já mostra como é aquele ambiente até não é nem tão favorável para as OKRs. Porque se eu não tenho um ambiente favorável para eu poder ter hipóteses para alcançar um resultado desejado, pode ser que eu vou diminuir a minha possibilidade de testes e não alcançar o resultado que eu almejo. Porque eu não tenho Sim, como testar. E tudo isso está envolto na cultura organizacional, naquela comunidade organizacional. Como é que as pessoas se relacionam, como as pessoas desenvolvem o trabalho. E aí tem até uma prática dentro das OKRs que eu acho muito interessante, que eu vejo que é uma grande dificuldade para os gestores no dia a dia de hoje, que é o CFR, que são as conversas, os feedbacks e os reconhecimentos. Nas conversas, eu sempre falo assim, gente, pode ser uma one-on-one. Por mais que a one-on-one tenha uma conexão tenha um objetivo de o gestor se conectar ao liderado, isso não quer dizer que não tenha a possibilidade de conversar sobre um objetivo que aquela pessoa quer alcançar, conectado com o objetivo da organização. Mas sempre lembrando, o one-on-one tem um foco grande em gerar a conexão do liderado com o líder, até para gerar aquele nível de confiança elevado, para assim ter até uma segurança psicológica maior. Os feedbacks, por exemplo, um feedback é o feedback wrap, que é usado no Manage 3.0, que é um modelo de feedback, existem vários outros. E o reconhecimento, eu vejo algumas empresas no nosso país fazendo alguns eventos com nomes bem diferentes. Um evento que eu participo dentro da organização que eu atuo é o All Hands, que é um evento onde a gente faz o reconhecimento dos colaboradores, comemora aniversários, entre outras perspectivas. Mas, puxando as OKRs, nesse momento, seria um reconhecimento de alcance de resultados. Então, ter essa jornada vinculada aos 3 meses, que a gente fala que são cada quarta, dentro de uma organização, faz com que as pessoas percebam a evolução dela, e se não teve evolução, que tipo de feedback eu vou dar para o meu colaborador? Vou dar um feedback negativo? Será que um feedback negativo, de fato, é o mais saudável nesse contexto para alcançar um resultado? Na minha perspectiva, feedback negativo nunca ajuda.
Pelo menos É, é o que eu... ainda mais esse modelo de metas, né? Ainda é muito comum a Isso. gente ver aquelas estruturas de resultado em que era um momento mega tenso, onde as pessoas eram expostas ali de forma negativa, quem não alcançou, né? Uhum. O que no final das contas só atrapalhava o andamento e o engajamento dos colaboradores, né? Isso. Eu sempre falo assim, são feedbacks construtivos e feedbacks positivos para, de fato, se conectar mais com as OKRs. Pode ser que um feedback negativo faça uma diferença? Eu acredito até que pode, mas eu acredito que é um risco muito grande, dependendo do contexto. Então, eu prefiro trabalhar com o construtivo e positivo, e o construtivo tem uma peculiaridade. Se eu sou um gestor e vou dar um feedback construtivo no Lucas, por exemplo, eu tenho que estar disponível para ajudar ele na evolução do alcance desse resultado. Tem que estar lá, eu tenho que estar lá mostrando, Lucas, olha, precisar, eu estou aqui, eu achei esse material que pode te ajudar, vamos marcar uma reunião para tirar uma dúvida ou outra e falar sobre esse tópico. É mostrar que você está ali para construir com aquele colaborador uma perspectiva, uma realidade diferente daquela que ele estava vivenciando no momento passado. Sim, não, e é impressionante porque quando a gente começa a desdobrar, né, como as práticas podem estar conectadas com o OKR, como que é importante estar conectadas, né, estarem sustentando, é aí que deixa de ser uma coisa simplista, né? Aí que deixa de ser, Uhum. porque o conceito, né, ele pode ser simples, ele a questão toda é você conseguir executar isso de forma saudável, de forma sustentável dentro da empresa, porque exigem que várias outras práticas andem em paralelo, né? E que você tenha, como você falou, uma cultura que permita, né, que os OKRs sobrevivem dentro daquela cultura, porque muitas empresas eu acho que veem nos OKRs uma ideia de, deixa eu trazer isso aqui para transformar. Ok, essa transformação pode acontecer, mas é importante você ter ali uma base, né, que sustente isso em outras frentes, até porque quando a gente fala de metas, né, muitas empresas associam isso à remuneração variável. É muito Uhum. comum a gente ver isso ainda, e é uma das regras do OKR, né, uma das grandes recomendações, não associe isso diretamente à remuneração, porque você está tirando o poder da pessoa de realmente criar uma coisa desafiadora, né, uma meta que realmente desafie a possibilidade dela atingir. Então, tem que ser uma cultura que realmente sustente essa prática para que ela consiga se manter e ter sucesso. Isso. E até um outro ponto, agregando a esse que você trouxe, Lucas, o trabalho colaborativo do time. Eu vejo Verdade. muitas empresas fazendo um trabalho assim, fulano alcançou o resultado do mês. Mas só existe o fulano para alcançar o resultado da empresa, na entrega de valor para aquele cliente, não é aquela equipe em si. Então, ter essa visão mais de equipe, o trabalho colaborativo, traz uma visão diferente. Então, eu vejo vários casos diferentes nas organizações e o pessoal fala assim, mas vou tirar o bônus que aquele colaborador vai ganhar. Você está percebendo na sua fala o bônus que o colaborador vai ganhar? E qual seria, talvez, uma possibilidade de um bônus que a equipe ganharia, por exemplo? Trabalho em equipe, para entrega de valor completo para aquele cliente. Então, são mudanças de mindset. Então, da forma de pensar, né? Então, assim, eu vejo que as organizações hoje olham as OKRs como se fosse uma caixinha que vai ter um diamante lá dentro e vai resolver todos os problemas da minha organização. Porque esse diamante a gente vai vender, vai ganhar muito dinheiro e vamos ficar rico. Calma. Não é Não é muito bem mágica. assim. Não é mágica. As OKRs, elas, por mais sejam simples, como você já comentou, ela tem uma estrutura. E se essa estrutura não vivenciar dentro de uma organização possibilidades, ela ficar se batendo em barreiras organizacionais, ela vai morrer. Eu vejo muito isso também no processo de transformação ágil dentro da visão do RH ágil, né? Então, e as OKRs fazem parte da visão do RH ágil também, né? Então, Com certeza. entender toda essa conexão, ter um ambiente seguro, ter um ambiente onde as pessoas conseguem quebrar os silos e ter conexões com pessoas de outras áreas, porque tem objetivos das OKRs que são necessários não só uma área, mas três ou quatro, cinco áreas dentro de uma organização. Então, ter todo esse trabalho de multiprofissionais atuando em prol de alcançar um objetivo qualitativo, como o objetivo das OKRs, fazem com que as pessoas se movam. Eu lembro Sim. de uma empresa que eu li o caso dela, eu não lembro o nome da empresa agora, que é um nome bem diferente. Eu sei que é uma empresa lá da Europa, que eles perceberam o seguinte: dentro da organização tinha por volta de 60 a 65 colaboradores que tinham pessoas na família ou amigos próximos que usavam o serviço que a empresa ofertava, que era a empresa farmacêutica. Então, eles Uhum. utilizavam o medicamento que aquela empresa vendia.
Já por volta de 35% dos colaboradores não tinha nenhum parente, nenhum amigo próximo, ninguém. Então, eles percebiam que esses colaboradores que tinham parentes, alguém conhecido próximo, eles trabalhavam muito, eles entregavam a mais do que os outros colaboradores que não tinham uma pessoa próxima. O que eles fizeram? Eles alocaram essas pessoas que não tinham parentes próximos para empresas parceiras, conversaram com os RHs e alocaram, e contrataram novas pessoas com o requisito que tivesse um parente ou um amigo que precisasse daquela medicação. E eles perceberam que teve um aumento de quase 20%, ou um pouquinho a mais, até no material eu comentava, de vendas, porque as pessoas se engajavam, elas arriscavam mais, elas buscavam mais soluções, elas eram bem mais proativas. Legal. Porque as OKRs está muito conectado com esse propósito, em vivenciar o propósito que a pessoa tem. Os valores se conectando com os valores da empresa no dia a dia, se conectar com o que a empresa quer entregar. Então, as OKRs têm toda uma filosofia para ser vivenciada. Então, é simples, mas não é tão prático no dia a dia, dependendo como é a visão organizacional da empresa. Se ela for muito limitante, vai acabar morrendo, possivelmente, na implementação. Então, tem que É entender até, esses até essa aspectos própria, também. até a própria questão dos objetivos, né? Isso tem que estar muito conectado com os próprios objetivos de carreira das pessoas que estão Uhum. envolvidas nesse objetivo, né? Então, quando está ali nesse momento de criação, né? É muito importante os colaboradores, o time, olhar para aquilo ali e falar, cara, eu realmente tenho vontade de alcançar esse objetivo, né? Eu me vejo lá realmente alcançando e estando feliz com esse resultado, porque o que a gente vê ainda, principalmente no modelo de metas mais tradicional, é uma desconexão realmente com aquilo do que, né? Eu não acredito naquilo ali que eu estou tendo que entregar, né? Então, a motivação cai por terra e aí isso acaba atrapalhando muito o desempenho da empresa como um todo. Isso, até porque eu percebo que algumas empresas que têm estruturas muito limitantes, elas não geram a possibilidade do gestor estar conversando com o liderado, tendo conversas de one-on-one, não existe feedbacks estruturados, não existe momentos de reconhecimento, e assim mesmo, elas querem implementar os OKRs e acabam ficando frustradas. Mas tem que olhar esse cenário, não é simplesmente trazer uma nova forma de pensar para a organização, mas preparar aquela organização para receber essa forma nova de pensar. E aí não é só uma Sim, mudança estrutural, mas uma mudança do mindset também das pessoas. Que aí tem um viés muito interessante. Uma pessoa só muda se ela quiser. Se ela não quiser, ela não muda. E aí, qual vai ser a decisão da organização em relação a esse ponto? Se tiver gestores que não querem trabalhar com OKRs, como é que vai implementar OKRs dentro de uma organização? sim, Então, tem perfeito. que entender esse ponto também. Então, são vários requisitos que temos que olhar antes de implementar. E um outro ponto, implementar inicialmente em pequenas áreas. Eu acho que é sempre bom ter o teste, colher os testes e divulgar esses testes para a organização. Muito importante você Ah, falar isso, porque realmente é muito difícil para uma empresa que vive uma cultura que tem anos de existência, do nada querer mudar esse processo que uhum. impacta todos, né? E achar que não vai ter questões, dúvidas, ideias, ajustes, né? Muito irresponsável pensar dessa forma até. Isso. Até tem uma metodologia do Cotton, né, que trabalha os 8 passos para a mudança, e dentro desse contexto dos 8 passos da mudança, ele fala, né, que a gente montar uma pequena equipe que se conecte com aquela mudança faz todo sentido. Com essa pequena equipe, buscar ações mais pontuais e comunicar essas ações para outras pessoas, a ponto de trazer mais pessoas que se conectem com essa visão e assim cada vez mais propagar a visão e aumentar a escala de impacto dessa nova forma de pensar. Então, todos esses pontos são bem interessantes na evolução da implementação da metodologia dentro de uma organização. Implementar uma metodologia de uma empresa grande, do nada, não, vamos mudar tudo, gente, vamos viajar de cabeça para baixo, calma, tem um impacto. Então, vamos aos pouquinhos, vamos comunicando, criar uma forma de comunicar para todo mundo da forma mais saudável possível, já mostrando um resultado, porque isso convence as pessoas. Todo mundo gosta de ver resultados, principalmente positivos. Então, tem toda uma estratégia para isso. Sim, É um, perfeito. o pessoal pergunta, mas isso é um bicho de sete cabeças? Eu falo, gente, não é um bicho de sete cabeças, mas se torna quando a gente não faz da melhor forma possível. Verdade. E me vem muito à cabeça, porque a gente vê muito na agilidade, né? E tá vendo essa beça lá na Agile People Brasil, sobre, né, não tentar mudar as pessoas e sim mudar os sistemas, né? E isso mudar as pessoas consequentemente. Você acredita que o OKR, implementar o OKR é uma boa forma de levar essa mudança ao sistema? Sim.
Quando a gente traz as OKRs para o sistema, as pessoas vão, no processo adaptativo de cada uma delas individualmente, se adaptando a essa nova estrutura. Então, por exemplo, trazer plataformas que dão suporte à evolução das OKRs, ter reuniões já agendadas no calendário das pessoas para falar só sobre as OKRs. Então, ter ações dentro do sistema da gestão estrategicamente vão fazer com que as pessoas busquem mais informações sobre isso. E, é claro, as pessoas que acabarem não só se conectando, possivelmente algumas vão acabar buscando novas possibilidades no mercado, ou algumas vão acabar ainda tentando se adaptar, mas vão precisar de um tempo maior. Sim, porque está Então, muito ligado à cultura, situações. né? É muito Isso. importante realmente pensar que quando a gente implementa um processo de trabalho como esse, a gente está mudando ou tentando mudar a forma como aquela empresa trabalha e a forma como aquela empresa enxerga para essa frente que é, né? Olhar para metas, olhar para um resultado, olhar para um objetivo. Então, há uma mudança considerável nessa forma de trabalhar, né? Eu acho que ainda mais pensando que é meta, que é objetivo, que é uma coisa tão importante para o ser humano, assim, enquanto sobrevivência, né? A gente é sempre colocado a pensar, né, no próximo passo, no futuro, aonde a gente quer chegar. Então você está mexendo com isso, né? Olha que coisa relevante, né, para uma empresa e também para as pessoas que estão ali. Isso. E sabemos que uma mudança de cultura não acontece de um dia para o outro. Ela Exato. requer um tempo, ela requer um cuidado, ela requer que a gente olhe quais são as barreiras que existem dentro da organização que impede o avanço dessa nova estrutura, dessa nova forma de pensar. E tudo isso requer que o time de RH, o time a equipe de gestores olhem bem esse cenário, reflitam bem sobre as decisões que vão ser tomadas, principalmente na forma que eles vão comunicar isso, porque eu já vi algumas organizações trazendo a implementação das OKRs, mas falam, olha, vocês vão trabalhar no que vocês já fazem hoje, além disso, vocês vão fazer mais esse ponto. Tá, Sim. mas meu gestor, eu já fico 8 horas aqui, porque vocês não deixam fazer hora extra, e vocês ainda querem que eu entregue, ainda entregar algo mais? Então, assim, o que que falta para que, de fato, o meu colaborador consiga estar entregando de uma forma muito rápida o que ele já faz hoje, para que, de fato, ele tenha tempo para estar sendo implementada a nova estrutura? O que que eu posso tirar daquele meu colaborador para que, de fato, ele consiga ter tempo para entender essa nova forma de pensar e estar implementando no dia a dia? E muita gente traz a questão de ser mais rápido por causa da agilidade, né? Porque a palavra agilidade, tipo, é ser rápido. Não é muito bem isso, né? A gente percebe. Mas quais são os gargalos que eu tenho hoje nos meus processos que acabam consumindo meu tempo no dia a dia? O que que eu posso fazer de estratégia para ter ações mais pontuais, para eu ter resultados numa velocidade maior, mas que de fato sejam ações de impacto mais construtivo no processo, para eu trazer novas práticas, novos resultados para minha rotina de trabalho. Sim, Isso, e isso é olhar para dado, né? adaptabilidade. Exatamente, é se adaptar, porque eu acho que quando você tem os OKRs implantados e você está ali semanalmente olhando, fazendo check-in, trimestralmente revisitando isso e pensando em novos objetivos, você está basicamente tendo uma estrutura que o foco é se adaptar o tempo todo, né? Você está o Uhum. tempo pensando no que você quer atingir e se adaptando àquilo, pensando e adaptando. E isso é agilidade, né? Está muito ligado à adaptação. Então, realmente coloca isso no dia a dia dessas pessoas, né? Não tem como, porque ele vive para ser isso. E aí eu queria te perguntar, quais problemas a empresa que tem hoje um modelo de metas mais tradicional pode estar enfrentando para que ela desperte esse interesse em ter os OKRs? Eu acredito que o primeiro ponto é ter clareza que se isso faz sentido no cenário dela. Pode ser que não faça. Então, olhar se de fato faz sentido, se os gestores da organização entendem e se importam em estar alcançando um objetivo qualitativo, não um objetivo com números ali, que para todo mundo muitas vezes tem que ter números para de fato buscar correr atrás. E não é uma coisa tão pontual assim hoje em dia. Tem pessoas que não precisam de um objetivo quantitativo, pessoas com objetivo qualitativo elas se sentem mais engajadas até. Acredito também que tem que ter um momento de capacitação. Muitas empresas querem implementar os OKRs, mas não capacitam seus colaboradores. Fala assim, eles têm que buscar capacitação no mercado, mas não ajuda financeiramente, não promove ações dentro da organização para vivenciar os OKRs. Acho que vai ser mágica, vai acontecer de um dia para o outro. E outro ponto, eu acredito que é olhar o cenário em relação a quais são as barreiras, as políticas, as regras organizacionais e ver se faz sentido fazer essa mudança
organizacional, com tirando essas barreiras e criando novas regras, novas políticas que façam mais sentido com essa forma de pensar. Mas o que mais, de fato, é pontual é saber, vão vestir a camisa de fato, trazer essa metodologia? Se for vestir a camisa, as outras ações são consequências desse ponto. Que É, não tem que realmente adianta. tomar essa decisão de forma organizacional, assim, né? Não dá para ser Isso. uma, vamos tentar isso aqui, sei lá, vamos vendo, né? Tem que, eu acredito realmente nisso, né? De realmente comprar a ideia, mesmo que seja num grupo focal, conforme você falou, para testar, Uhum. mas tem que realmente vestir a camisa, testar de verdade, viver aquilo ali, porque senão não tem como É. funcionar, né? E dar as possibilidades para aquele teste aconteça de verdade. Eu vi organizações que assim, vamos testar no grupo pequeno. Mas aí vem os primeiros empecilhos. A gente não consegue ter uma reunião com a equipe de marketing, porque a equipe de marketing não está trabalhando com as OKRs, então isso não faz sentido para eles, então eles não vão ajudar a gente no alcance desse resultado. Então, assim, É. entender quais são as limitações ou as possibilidades que esse teste vai ter dentro da estrutura de entender os riscos que podem acontecer e estar mitigando esses riscos o máximo possível para que, de fato, a possibilidade aconteça. Porque senão vai ser um teste falho. Vai ser um teste que não vai, de fato, alcançar um resultado. Empresas de grande porte, às vezes elas têm, a minha visão, né, também, mini empresas dentro de uma empresa maior, como se fossem pequenas empresas. E aí pegar uma área que de fato não é 100% tudo conectado à empresa e estar testando novas possibilidades para assim propagar uma visão muito mais ampla para a organização, uma visão mais de escala, né, de impacto de escala, depois de alcançar alguns testes mais pontuais. Mas empresas que têm uma conexão, uma dependência muito grande entre as áreas, tem que parar e entender como é que vai ser esse cenário. É, e É talvez tomar a possível? decisão de fazer em conjunto mesmo, né? De vamos Isso. tentar implementar isso como um todo, dependendo da estrutura, né? Para testar de forma total, né? É. E assim, entender a segurança psicológica, entender a confiança nas pessoas também, a confiabilidade nas pessoas, entender qual é o impacto que quer gerar. Tem vários pontos a serem observados, mas se realmente parar e fazer a estrutura da melhor forma possível, o resultado é alcançado. Principalmente se as pessoas quiserem, porque se as pessoas não quererem, não vai. Sim, com certeza. E quando a gente está pensando nessa definição, né, dos OKRs, a gente até comentou aqui a importância de entender o conceito e também escrever ali os objetivos e resultados chaves. O que você acha que compõe ali um bom OKR, que tem que ter no OKR bem definido? Eu acredito que um OKR ele fica muito claro quando você lembra dele, quando você fala. Porque tem muita gente que cria lá um objetivo qualitativo extenso, parecendo uma redação, e Aham. depois quando vai falar com outra pessoa nem lembra nem a primeira palavra, às vezes. Não se conectou, Então, né? não se conectou, tem que fazer sentido. Por exemplo, se eu sou um CEO da empresa e eu criei lá o objetivo estratégico em relação aos OKRs, eu tenho que lembrar quando eu for falar com meus colaboradores em alguma reunião, é, no quarta, no final do quarta, com toda a equipe. Eu não preciso estar lá lendo um textozinho. Eu preciso lembrar, porque aquele objetivo é meu, no final das contas. Sim, Então, tem que fazer sentido para mim, como CEO. Eu, como gestor de uma área, eu vou criar o objetivo da OKR daquela área, eu tenho que lembrar do que eu quero alcançar. Tem que ser um desafio para mim, eu tenho que sentir vontade naquilo, para que de fato eu consiga passar essa sensação para a minha equipe, para que eles também tenham vontade para buscar isso. Senão, a OKR trabalha muito essa perspectiva do engajamento. sim. Entender como as pessoas se engajam para alcançar objetivos, a gente vê muito isso nas conversas de one-on-one. Não adianta estar criando objetivo que meu colaborador assim, você é louco, isso não tem, é impossível. Sim, Já é uma barreira já. sim, com Então, certeza. ver esse cenário é importante. É, uma outra coisa que eu vejo também muitas empresas errarem na hora dessa definição é nos KRs especificamente, porque eu Uhum. vejo muitas áreas colocando no lugar de KRs atividades, né, colocando no lugar do KRs iniciativas. É muito comum a empresa É, já, né, ter essa. A gente tem muito essa mentalidade de lista de tarefas, né? Então todo mundo tem as suas tarefas do dia e quer ir ticando, né? Então quando a pessoa vai pensar nos KRs para atingir aquele objetivo, é muito comum ir ao erro de colocar como se fossem atividades. Então é muito importante ter esse olhar também, né? De aquilo ali não são atividades, são realmente resultados chaves, métricas que eu tenho que alcançar para aí sim alcançar o objetivo. tem alguns verbos padrões que é propagado aí por diferentes cursos. E, assim, são importantes até, porque ajuda a trazer a clareza aos pouquinhos.
Por exemplo, aumentar de 8 a 10% o Sim, engajamento da equipe. Aí você pergunta, por que isso? Porque a gente percebe que a equipe está com a visão defasada em relação ao alcance de resultados. A gente precisa aumentar isso. Às vezes, assim, quando eu vou criar OKRs pessoais, né, KRs pessoais, as pessoas assim, eu vou ler 2 livros no final de 3 meses. Aí eu pergunto, por quê? Aí você, ler 2 livros, mas qual é o resultado que você vai ter lendo 2 livros? sim. Aí a pessoa fala assim, não sei. Eu falei, então, se você não sabe, como é que se conecta com o seu propósito, se você não sabe? É muito isso. E, nossa, quando a gente pensa em empresa, né? Como que tem áreas com objetivos, com KRs que realmente não estão conectados com o que a empresa faz? E aí me surge muito essa questão, acho que tem sempre essa dúvida, né? A empresa, ela, muitas delas, né, quando tem algum tipo de cultura de resultados, acompanha ali os seus KPIs, indicadores de sucesso Uhum. da área, né? Quando ela adota o OKR, né, adota esse tipo esse modo de gestão de metas, como que ela faz com os KPIs e indicadores? Você acha que ela deve abandonar isso aqui e focar só nos OKRs ou continuar medindo os indicadores e também ter os OKRs? Temos como conectar os KPIs com as OKRs, né? Principalmente com os KRs, né? Porque, por exemplo, os KPIs são métricas que vão dar o suporte para as KRs para ver se está tudo caminhando da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu posso trazer uma perspectiva de, eu preciso emagrecer 10 quilos, mas como é que está o meu colesterol, como é que está a minha saúde? Aí são as medidas do KPI, a medida de controle ali, entender se de fato, Perfeito. se eu perder muito peso, será que vai ser bom para a minha saúde, para o meu colesterol, ou para outra perspectiva da minha saúde? No ambiente organizacional é a mesma coisa. Se eu fazer ações para aumentar o engajamento, como é que vai ficar o tempo de entrega para os colaboradores? Eu tenho que ter essa medida, tá acompanhando essa evolução. Que só foi um exemplo que veio na minha cabeça agora, mas e KPIs, a gente pode ter milhares de KPIs para um key result. Exato, Mas key exatamente. result é melhor só, assim, o que é mais recomendado é ter 3 por cada objetivo. No Legal. máximo 5. Mas o mais construtivo é 3, porque senão. Imagina a quantidade de planos de ações, iniciativas, hipóteses que a pessoa pode ter para 5 KRs naquela estrutura de um Sim. único objetivo. E a recomendação de número de objetivos, você acha que é quanto? Número de objetivos, temos objetivo estratégico, que normalmente é o CEO da empresa que acaba determinando. Sim, Em relação a cada área, eu já vejo profissionais trazendo visões diferentes. No máximo 3 também, objetivos por área. uhum. Mas eu sempre recomendo que se puder ser melhor ainda. Porque vai ter um foco maior, vai ter uma Foco prioridade total, maior. né? É foco total. Não adianta eu estar com 3 objetivos diferentes para alcançar e eu não consigo dar foco em nenhum deles. É Então, verdade. depende também muito da maturidade da equipe. É Tem isso. verdade. Com o tempo, a gente vive isso hoje muito na realidade, né? Como a gente já implementou há algum tempinho, é impressionante como a cada ciclo que a gente fecha lá, a equipe vai apresentar e tal, e apresentar os novos. Nossa, como eu vejo evolução nessa. É na maturidade mesmo, é na forma de enxergar aquilo ali. Porque a definição é simples, ela é mesmo, mas na hora de você sentar para escrever isso realmente, é o tempo que vai fazendo você ter essa mudança de pensamento mesmo, de mentalidade, para pensar na forma em que é um objetivo e o que é um resultado-chave. Que é Isso. diferente da forma como a gente foi colocado até então, né? Foi ensinado para a gente a pensar sobre metas e indicadores. Tem algumas pessoas acabam me procurando assim para tirar dúvida assim, você é um especialista em OKR. Eu falo, gente, eu vejo que ninguém é especialista em quase nada. Pelo menos eu prefiro pensar, acho que a gente está sempre aprendendo. Com Então, certeza. o que mais eu percebi é que as OKRs é uma evolução. Possivelmente, quem sabe daqui a uns 5 anos, as OKRs vai estar em outro nível, em outra forma de pensar, que as pessoas vão ter que procurar um novo conhecimento, mas vinculado às OKRs. Então, a gente tem Sim. que estar acompanhando a evolução da aplicação, testando coisas novas, e cada vez mais que a gente vivenciar as OKRs, mais possibilidade a gente vai ver em relação ao alcance de resultados que ela pode estar trazendo no dia a dia dentro de uma organização. Não, muito E verdade isso, Romário. E uhum, como que faz diferença você realmente viver isso na prática e trocar com diferentes modelos de empresa, né? Aqui na uhum, Conexão a gente tem a oportunidade de viver os OKRs em diferentes empresas, com diferentes culturas. Isso é muito poderoso, né? Você teve e tem aí a mesma experiência também com a sua trajetória. E até curioso, você falou da questão
disso, né, de se denominar especialista, parece que você, né, atingiu ali o nível máximo, o master daquele conhecimento. Hoje mesmo, quando eu comentei mais cedo com uma pessoa, hoje eu vou fazer um episódio de podcast com o Romário, que é um mega especialista em OKR e tal. Aí ele falou, nossa, Lucas, mas você já não sabe sobre isso a beça, assim, você está convidando alguém. Falei, cara, mas ele tem outra perspectiva, outro tipo de prática, é muito bom. O OKR varia muito a prática, ele vem evoluindo. Então, é muito isso, né? Tudo que a gente está falando aqui, né, para quem está aí assistindo, é muito importante você ouvir, óbvio, aprofundar o conhecimento, mas mais importante é você colocar isso em prática e você mesmo aprender com os erros, né, com o que funciona, com o que não funciona, porque é muito específico, né? Depende muito de cada organização. E como somos seres diferentes, possivelmente outros profissionais vão trazer muito dos pontos que eu trouxe agora, mas com uma forma diferente até de explicar. Sim, Então, entender a base, eu falo que assim, o mais importante de toda a metodologia é entender a raiz, a base, né? E que essa base vai criar ramificações na aplicação em diferentes contextos, até porque as OKRs já nasceram, né, de uma adaptação de outras metodologias, a combinação entre elas, que é um sim, processo criativo. Cada vez mais a gente vai ter novos processos criativos que vão estar aprimorando essa metodologia. Quem sabe até sair daqui do Brasil, por exemplo, essa nova forma verdade. de pensar. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas, busquem cada vez mais, testem, combine com outras práticas para ver qual vai ser o resultado que vai dar. Mas para que isso acontecer, você tem que ter uma cultura que permita. Se você não tem Verdade. uma cultura que permite isso, está complexo. É Aí, de verdade. fato, a gente vai estar vivendo no mundo complexo, que a gente sempre fala hoje, no mundo VUCA. Verdade. E quando você pensa assim, hoje a gente vê isso muito em alta, né? Como eu tenho visto cada vez mais pessoas falando sobre esse tema, pelo menos citando, eu tenho vontade de aprender, tenho vontade de saber mais, ou isso está sendo implementado na minha empresa. Por que que você acha que estamos vivendo um momento em que essa tendência, né, tá tão em alta assim, né? Por que que você acredita que a gente está vivendo isso agora? Eu acredito que as pessoas, nesse momento, estão querendo vivenciar experiências dentro de organizações que permitam elas serem mais autênticas. Então, quando a gente só se conecta com um número, o ser humano, ele não é calculável. É muito difícil calcular uma pessoa. Como é que a gente vai dizer que a pessoa essa pessoa tem um número X de especialidade nisso? Tá, o que que diferencia essa pessoa de uma outra pessoa que também é especialista nisso? Então, é meio difícil a gente calcular pessoas. Então, eu trago muito ponto que temos que cada vez mais. Tem um gato aqui arranhando a caixinha, é ver se Normal, vai. home office. Home office. E aí, assim, cada vez mais que a gente entender essa perspectiva que as pessoas não são calculáveis e está buscando conhecimento, aprimorando, se desenvolvendo, criando novas possibilidades, mais vamos estar evoluindo em diferentes pontos. Mas não é uma coisa tão simples ainda hoje. E no mundo atual, eu vejo que as pessoas cada vez mais elas querem se conectar, elas querem se sentir conectadas. E não é só essa conexão do mundo online, mas uma conexão nas emoções dentro daquela organização, sentir que de fato ela faz parte, que ela é reconhecida, que ela está sendo escutada, que todo mundo, as pessoas estão ouvindo essa pessoa. Ela não está sendo simplesmente mais um número. Eu vejo que algumas empresas ainda têm aquela cultura de ter matrículas, né? Com Fulano certeza. é o número 76689, vamos dizer, na organização. Aí tem lá no crachá dela o número. Será que essa pessoa se reconhece assim? Sim. Então, assim, Não, transformar a pessoa num número, as pessoas, eu percebo que elas não querem mais isso hoje. Elas querem serem tratadas como pessoas, de fato. sim, e isso está total ligado a isso, né? Porque se você tem acesso a esses objetivos, e não só isso, né? Se você constrói esses objetivos, porque o OKR, ele traz isso na realidade, né? Não é uma coisa mais imposta de cima para baixo só. É óbvio que a diretoria, o CEO pode dar um direcionamento, mas quem constrói isso na raiz é o próprio colaborador, né? É ele mesmo que vai determinar onde ele quer alcançar e como ele vai fazer para chegar lá. E isso já traz Isso. uma outra perspectiva de pensar em propósito, de ter o senso de pertencimento realmente, né, dessa empresa. E até falando sobre isso, você acredita que faz sentido ter OKRs individuais dentro de uma empresa ou paramos ali no nível de área, né, e aí eles ficam compartilhados? Eu acredito que depende muito da maturidade da pessoa, até da organização.
Uhum. Porque não adianta a pessoa criar, na minha perspectiva, não adianta a pessoa criar um OKR individual e ela até não ter possibilidade dentro da organização para desenvolver essa OKR. Ela vai ter vários bloqueios organizacionais. Então, aquela minha organização permite eu criar uma OKR pessoal a ponto de alcançar aquele resultado, que já veio de outro nível organizacional, Sim, ou não me permite? Porque se não me permite, já é um bloqueio cultural da organização como um todo. Aquele meu colaborador, ele busca, ele gosta de estar atrás de conhecimento, entender como é o cenário, que tipo de perfil eu tenho dentro da minha organização. É aquele colaborador que eu tenho que estar lá do lado, puxando o tempo todo, ou aquele colaborador que me puxa, dizendo, não, eu quero te mostrar isso é legal, isso é importante. Como gestor, como é que eu estou olhando os meus colaboradores? Então, depende muito. Quando eu tenho equipes que eu preciso estar acompanhando mais de perto, tipo, entrar do lado mesmo, eu ainda prefiro criar PDIs, a ponto de legal. mostrar para aquela pessoa a importância do desenvolvimento individual dela, e mostrar que o mercado está mudando e que se ela não buscar processo para se adaptar a essa mudança, ela vai ficar um pouco para trás. Quando Sim, essa pessoa já cria dentro dela esse mindset com a visão muito mais proativa de buscar conhecimento, fazer acontecer, eu acredito que a OKR pessoal pode ser um teste inicial. Mas aos legal. pouquinhos, não simplesmente assim, toma que o filho é teu, boa sorte, siga a sua vida. Não, calma. Até para ter conexão entre essas pessoas, né? Porque no final das contas elas fazem parte de um time, né? E eu lembro muito Uhum. dessa fala do Tiago, né? Seu, Meu seu senhor, parceiro aí, seu CEO, exatamente. Quando a gente está num time, né? Medir os resultados individuais e medir os resultados do time, né? A soma desses dois resultados não é igual, uhum. porque o time traz um resultado muito maior em sua totalidade do que se você somar os resultados individuais de cada pessoa, né? E eu acho que quando eu penso Isso. em OKRs individuais, a empresa tem que tomar cuidado com isso também, né? Para não criar ali uma separação, uma segmentação de algo que, na verdade, deve ser visto de uma forma única, né? Isso. Um dos pontos que as OKRs trabalham é ter a transparência. Então, por exemplo, você saber quais são minhas OKRs, né? E aí você pode perceber, Romário, eu percebi que um resultado-chave que você tem, pode ser que ele não dê o resultado esperado. Será que eu vou receber isso bem quando você conversar comigo sobre isso? Será que você percebeu, Romário, seu objetivo não se conecta com o objetivo da nossa área? Você já parou para perceber isso? Será que eu vou receber isso bem? Será que É, a gente tem essa liberdade de se comunicar? Então, são vários pontos, de fato, para criar as OKRs individuais. O que eu sempre peço, se sua equipe não tem uma maturidade ainda elevada, faz OKRs da área. As iniciativas vão ter algumas são individuais, algumas que vão ser coletivas, com a equipe toda, mas que esteja visível para todo mundo. Eu já vi várias sim. organizações iniciando as OKRs e praticamente só o gestor sabe e a equipe nem sabe direito. Só escutou, mas nunca está vendo numa tela, por exemplo. Sim. Não adianta. Eles têm que tanto visualizar, mas ver o crescimento do alcance daquele resultado. Tem que estar visível para todo mundo. Hoje nós temos algumas plataformas que ajudam com esse ponto. Então, até o Excel dá para ser feito também essa parte. Também tem uma outra plataforma que é o Notion, também tem uma forma de criar e ficar visível para todo mundo. Então, e assim, eu como CEO, eu quero que todo mundo da minha equipe, da minha empresa, saiba qual é o objetivo estratégico da organização? Ah, não Nossa, é quero. mega relevante. Eu acho que é mega relevante dar esse nível de contato, né? Mas é realmente uma coisa que tem que ser definida e pensar nos impactos disso, né? Isso. Por exemplo, até o processo seletivo acaba sendo impactado quando a gente fala de OKR. Se eu contratar alguém que não se conecta com o propósito da organização e a pessoa vai estar lá recebendo um desafio, ela vai olhar para aquele desafio e falar assim, ah, vou entregar o mínimo porque não vou ser demitido. Olha o pensamento, né? Sim, O exato. mindset. É, Então, tem que ter um olhar também para esse ponto. São sim, vários pontos, na verdade, que precisa olhar no final das contas. Mas quando de fato você tem uma cultura que prevalece, que fortalece todos esses pontos das OKRs, você percebe que o processo é muito mais evolutivo. Quando tem uma cultura que ainda tem muitos bloqueios, é complicado. sim. E assim, eu penso que não dá para a gente falar de cultura e não falar de RH, né? Uhum. E eu acho que, assim como o ágil, de forma geral, está muito sempre ligado à cultura, né?
Onde que você Isso. acha que o RH entra nesse processo dos OKR? Você acha que é o RH que lidera essa implementação? Ou como que ele se correlaciona com os OKRs dentro de uma empresa, além da visão enquanto área, né? Considerando que ele teria seus próprios OKRs, pensando de uma visão mais ampla mesmo. O RH ele entra em tudo, em tudo. Na implementação da carreira ele entra em tudo, até porque a área de RH tem que perceber, dentro da minha área de projetos, eles têm segurança psicológica? Eles estão capacitados para isso? Eles sentem que eles vão ter as políticas e regras que existem hoje, que a gente propaga no RH, tem essa facilidade de trazer a metodologia do OKR para dentro da minha organização? Quais são as regras e políticas que eu estou propagando? Então, eu falo que o RH é um agente de mudança dentro de uma organização, porque normalmente é a área de RH que está dentro de todas as outras áreas. Ele atua dentro Exatamente. de todas as áreas. Então, se eu for para pensar, o meu financeiro também está em todas as áreas? Possivelmente até ele possa estar em pontos específicos, mas não com a atuação que o RH tem, de conversar com as pessoas, de entender o cenário, de trabalhar na cultura, de medir como é que está a nível de engajamento dos colaboradores ou não. Então, mas é importante que o setor financeiro também participe, porque vai ter um impacto muito, muito grande, né, no financeiro também. Então, até porque a estrutura financeira também vai ter que mudar em alguns pontos. Mas o RH é o Sim. agente de mudança dentro de uma organização. Quando o RH não compra a metodologia da OKR e ela não trabalha as políticas internas para que a OKR de fato tenha a possibilidade de florescer, aí complica. Complica muito, né? E é É. impressionante como que eu estou sempre envolvido em algum evento, algum grupo de RH, né? Às vezes com empresas mais tradicionais, e eu me estranho quando eu falo de alguns desses temas e ainda gera tanto estranhamento, né, em algumas pessoas, assim, de nem saber do que é, assim, do que a gente está falando, do que isso representa, porque ok, né? As empresas têm tempos de maturidade diferente, culturas completamente diferentes, mas um RH que está vivendo o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Ele não saber nem que isso aqui existe, ou que isso aqui está acontecendo, esse movimento aí em diversas empresas, né? E que o RH está participando dessa transformação, mostra como que ele muitas vezes se coloca ainda de forma isolada, né, dentro da empresa e não assume realmente um papel estratégico dentro das organizações. Eu falo que o RH hoje é um apagador de incêndio em algumas empresas. Infelizmente. E apagar só incêndio. O que eu mais percebo, eu lembro que quando eu fui conversar com alguns amigos meus que trabalham em empresas mais tradicionais, eles falam assim, ah, nossa, o RH me chamou para conversar, nossa, ou eu vou ser demitido, ou eu vou receber uma bronca. Então, o que eles pensam do RH é isso, o RH só serve para demitir, inicialmente para contratar, mas Contratar, ou demitir ou dar uma bronca. Imagine ter esse pensamento, um colaborador não perceber o quanto pode ter um impacto positivo do RH dentro de uma área específica. Então, falta muito a conexão, falta muito a construção das relações entre as pessoas. Às vezes, o RH, o que eu vejo, pelo menos, sair daquela salinha do RH, entrar na sala de outras pessoas, mas não para estar dando brinde ou fazer só ações comemorativas, mas para entender de fato o que aquela equipe está fazendo no dia a dia. Ah, você trabalha assim, assim, assado? O que que você sente quando é que você está fazendo isso? O que que isso impacta? Qual é o resultado que isso está dando? Entender como é o fluxo de entrega, né, todo o roadmap de entrega, e entender como é que eu posso estrategicamente estar trazendo mais resultados para esse ponto, contribuindo no alcance de resultado da empresa, mas impactando positivamente meus colaboradores, que são meus clientes internos. Então, entender melhor esse cenário no dia a dia, eu tenho que entender o que é que meus colaboradores fazem, qual é a jornada deles aqui dentro. Então, é um desafio. Não falo que é uma coisa simples para o RH, porque eu vejo que muitas instituições de ensino ainda não estão preparadas para ensinar a gente a esse modelo novo que o mercado está solicitando. não estão. Algumas Até começaram. porque, até Hum, porque quando a gente pensa em universidade, assim, em formação acadêmica, formal, né? Muitas vezes o profissional do RH vem ou da administração, ou da psicologia, né? Da vida de engenharia, tradicionalmente, né? Óbvio que isso é muito uhum. amplo, mas tradicionalmente. E nessas grades curriculares, quando a gente vai ver, né, mal temos áreas de RH sendo estudadas ali dentro, mal temos matérias de RH ali dentro, muito menos com esses temas, né, que é o que a gente vive hoje na realidade da maior parte das empresas, né, que estão ou implementando isso ou já discutindo e vivendo isso na prática, né?
Isso. E o que me deixa mais, às vezes, perplexo em relação a esse ponto, que tem empresas juniores no mercado, Sim, atuando, realmente desbravando o nosso mercado brasileiro, e que eu percebo que já fui de empresa júnior e eu conversava com alguns professores meus sobre diferentes pontos que eu estava vivenciando dentro das organizações que eu prestava serviço, e eu percebia que, quando eu levava a realidade do dia a dia, meus professores não sabiam muito bem lidar com isso, porque isso não estava dentro de um livro, não tem um gabarito para isso. Então, é interessante olhar esse cenário. Não é uma crítica, assim, 100% às faculdades, porque eu vejo que elas estão tentando correr atrás. Eu vejo algumas que estão, de sim, fato, tentando se adaptar, buscando capacitar cada vez mais os professores no cenário que o mercado pede. E é um desafio muito é. grande, tanto para a empresa como ambiente universitário. Mas será que existe hoje um modelo de ensino que é tão adaptável à mudança que o mercado está vivendo hoje? Então, é um ponto a entender. Não É, só com o certeza. mercado, mas as pessoas. Será que as pessoas estão conseguindo também se adaptar a esse ponto? Porque nesse momento de pandemia, estamos passando por diferentes contextos de pessoas trabalhando demais, de manhã, tarde, de noite. E quando a gente entra com OKRs, que a gente já tem N outras metas para ser alcançadas, tem a meta dos OKRs, pode ser que a empresa não esteja olhando para esse cenário também da saúde das pessoas, estresse Sim, elevado. Então, são sim, vários requisitos que temos que olhar e sim, estar pontuando. a gente teve um episódio aqui só falando sobre a felicidade no trabalho, né? Outro também falando sobre o mês que a gente está vivendo aí. E ao mesmo tempo eu vejo um pouco do que aquilo que a gente falou no início, né? Como que isso aqui também pode ser uma ferramenta que apoia nessa questão, né? Porque se você tem um colaborador que é realmente conectado com o propósito e com os objetivos da empresa, a chance dele estar mais feliz fazendo aquilo que ele faz, né, de forma mais saudável, equilibrada, é muito maior. Com E eu acho certeza. que isso aí também né, essa questão do estudo, da faculdade e de não ter essa preparação, também não é desculpa para esses RHs correrem atrás desse tipo de conhecimento, porque tem muito conhecimento aí sobre isso, o próprio podcast aqui que a gente está falando, dando vários conteúdos aqui gratuitos sobre o tema, e eu queria te perguntar o que você tem assim de indicação de pessoas ou de conteúdos ou de locais, de livros que você recomenda sobre esse tema para quem está querendo se aprofundar um pouquinho mais aí? Em OKR, se eu for pensar em instituição, eu vou falar na Agis, lógico. Hoje, eu dou treinamento de OKR junto com o Thiago, que é o CEO da Agis. Então, é um treinamento que a gente pensou com muito cuidado, processo evolutivo. Nós temos um case para as pessoas vivenciarem como é essa jornada dentro de uma organização. Entre os livros, tem o principal livro do John Doerr, que agora o nome me fugiu um pouco à mente, Avalie o que que importa. Avalie o que importa, obrigado. Tem o livro dele. Eu até peço que as pessoas foquem mais até na parte do conteúdo, que busque exemplos no mercado, que só ficar com os exemplos do livro pode não ser 100% suficiente, é sempre bom olhar vários cenários. Ah, e até trazendo uma visão para para o RH entender essa mudança, né, da gestão da mudança dentro da organização, para trazer uma visão de OKRs, olhar livros do Kotler, que fala sobre gestão da mudança. Tem até um que é de uma fábula, falando sobre uns pinguins, que é bem legal. Se você escrever Kotler em pinguins, deve aparecer na internet esse livro. E ele é uma fábula, ele é bem fácil de ler e bem prático. Então, tem vídeo do TED, John Doerr também, falando sobre os OKRs. É um vídeo muito legal, muito inspirador. Acho que em momentos que eu preciso falar de OKRs, como hoje até, ou pela tarde, antes de vir para cá, eu dei uma olhada no vídeo para me inspirar um pouco, para falar sobre o tema. Me ajuda muito. E tem vários vídeos no YouTube da própria Google falando sobre as OKRs, só que está em inglês, mas tem vídeos lá. E aqui no LinkedIn a gente consegue achar também vários textos, publicações no meu LinkedIn também tem uma publicação de OKRs que eu falo. Então hoje existe vários caminhos para a gente conseguir Não é desculpa, né? Tem muito não é conteúdo gratuito aí, desculpa. né? Na verdade, hoje não é desculpa para buscar conhecimento em nada. Está tudo Sim, disponível na internet de diferentes formas, sim, sim. vídeos, vídeo, leitura, só áudio, audiobook, enfim, tem várias formas. Sei que a vida de ninguém tá fácil com a pandemia, tá bem difícil, mas eu sempre falo que se a gente quer de fato vivenciar o sonho de ter uma profissão, né, vivenciar um sonho de uma carreira, que a gente não sinta uma dor no coração quando escutar a vinheta do Fantástico no domingo à noite, a gente trabalhar na segunda-feira,
a gente tem que correr um pouco atrás e fazer a diferença e realmente se conectar com o que faz sentido para nossa vida. Com Então, certeza. Nossa, Romário, que frase maravilhosa. Queria, inclusive, recomendar aqui também, quem quiser, né? A gente também tem um webinar gratuito que a Conexão fez sobre OKR, que está lá no nosso site. Então, quem quiser conhecer também pode ir lá e tem uma aula bem legal falando sobre OKR, ainda no nível introdutório, mas é bem legal. E queria, Romário, agradecer muito a presença. Já estamos aqui no fim do nosso papo. Acho que foi muito bom trocar sobre esse tema aqui com você. E queria que você deixasse aqui no final seus contatos, como é que as pessoas te acompanham aí nas redes sociais, fala um pouco como que as pessoas te encontram para continuar trocando com você aí sobre OKRs. pronto, vocês podem me procurar pelo LinkedIn, Romário Souza. Também vocês podem me achar pela Agilis, que é hoje a empresa que eu atuo na parte do RH, eu tomo conta das pessoas. Também sou facilitador de treinamentos pela Agilis. E também no Instagram da própria Agilis, vocês podem escrever lá Agilis, que vocês vão achar nosso Instagram e estar se conectando não só comigo, mas também com os outros profissionais que fazem parte hoje dessa empresa, que aqui a gente vive de fato o nosso propósito no dia a dia. Atuamos com OKRs, vivenciamos outros modelos também de práticas no dia a dia, que trabalhamos com Menes 3.0 e também com práticas da Agile People, que é hoje um dos nossos grandes orgulhos no dia a dia. Com certeza, a gente tem que acompanhar e fazer esses cursos. Eu estou mesmo agora fazendo a formação da Agile People e é fantástico ver como que tem práticas muito mais interessantes e modernas do que a gente tem visto por aí. Então, recomendo muito acompanhar o pessoal da Agile, eles são muito bons em todos os conteúdos e cursos que eles promovem lá. O Romário e o Thiago arrasam nos cursos. E obrigado, pessoal, pela participação de todos. Gosto sempre de lembrar, toda quarta-feira estamos aqui com mais um episódio, com um tema super legal, falando sobre RH, liderança, gestão. E às 18 horas lançamos no YouTube ao vivo com comentários e ao meio-dia no Spotify, em que a gente lança toda quarta-feira mais um episódio do Conexão Cast. Muito obrigado e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.